estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Lembre lá dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula e fazer as atividades e aprender muito. E por falar em materiais, nós vamos precisar dos seguintes materiais hoje: caderno ou a folha para você registrar a aula, folhas coloridas, lápis de cor, giz de cera, canetinha, lápis e borracha, cola, tesoura, palito de churrasco. Se você não tiver, dá para fazer também com um lápis, certo? Mas um lápis grande, pequenininho não dá certo, mas o palito é o melhor material. Massa de modelar, mas se você não tiver, nós vamos usar cola branca no lugar. E uma régua. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Então vamos lá! E nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós vamos assistir um vídeo dos estudantes e suas atividades que fizeram agora no primeiro trimestre, certo? Essas atividades são dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que são as turmas que eu dou aula de história. Vamos lá? Vamos assistir?
Parabéns a todos os estudantes! As atividades estão lindas e feitas com muito capricho. Continue assim. E você que está assistindo a aula também faça as atividades com muita atenção. E vamos lá! Hoje a nossa aula já começou de uma maneira diferente e vai continuar de uma maneira diferente. Nós estamos na aula 12. Nós vamos fazer uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema aula 7, diferentes modos de brincar, aula 8, diferentes modos de estudar, também foi o tema da aula 9, aula 10, diferentes modos de morar, e aula 11, o seu passado de outras crianças e da professora, certo? Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 12, História Revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá, olhem essas fotos, olha lá o que a Vivi veio perguntar. Será que a professora Viviane, quando era criança, gostava de brincar? Pelas fotos dá para ver que eu adorava brincar. Então quando eu era criança do seu tamanho, eu brincava e brincava muito. Gostava de ursinho, boneca, bola, bicicleta, adorava ir para a praia brincar na areia. Eu até tentei surfar, tem uma foto ali que aparece, mas não deu muito certo não. Sempre caía da prancha, né? Mas tinha uma coisa bem interessante. Não tinha tantos brinquedos como tem agora. Eu gostava de criar os meus brinquedos. E olha o que a Vivi veio falar sobre isso. Brincar é muito legal. Criar o seu próprio brinquedo é estimular a criatividade e a imaginação. Então vamos construir um brinquedo? Olha que ideia legal! E sabe que materiais que nós vamos utilizar? Aquele que eu falei no início da aula. Papel sulfite colorido, cola, tesoura, palito de churrasco, se não tiver um lápis, mas tem que ser um lápis grande e um lápis lisinho, não pode ser aquele sextavado, certo? E massinha colorida, mas se não tiver, utilizamos a cola. Eu vou dar alguns minutinhos aí para você deixar esse material bem perto de você. Então vamos começar o nosso brinquedo de papel? Nós vamos fazer esse daqui, ó. Quando a gente gira, ele faz diferentes movimentos. Parece uma flor, certo? Então vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é 4 círculos. E esse círculo tem que ser um pouco maior do que uma moeda de R$1. Você pode utilizar a tampinha da cola bastão, mas tem que ser daquela cola mais grossa, o meinho do rolinho de papel higiênico e eu usei aqui a tampa de um produto de limpeza. Já fiz 3, vou fazer o 4. Certo? Depois eu vou recortar os 4. Depois que eu recortar,
eu tenho que fazer um furinho no meio deles. E tenho que fazer esse furinho utilizando o meu palito de churrasco como o meu lápis. Vou pôr aqui, ó. Eu vou fazer o furinho, pus um pano para ficar mais fácil e passo os 4 círculos, certo? Tiro. Agora eu preciso de tirinhas de papel. Vou pegar folhas, pode ser de uma cor só, porque eu fiz um branco ou colorido. E vou usar a minha régua. Essa tirinha tem que ser bem fininha, do tamanho de um lápis, certo? Vou fazer uma aqui. Coloquei a minha régua. Tenta deixar bem retinho. E corta. Vou precisar de 10 tirinhas dessas, certo? Então tem que ser do mesmo tamanho e tem que ser fininho, ó. Vou pegar aqui um lápis, ó, do tamanho mais ou menos de um lápis. Depois que eu cortar todas as tirinhas, eu vou pegar aqui o meu círculo já furadinho e vou colar essas tirinhas em volta. Ó, eu gosto de colar assim um do lado do outro, né? Para ver o espaço que eu tenho. Vai ficar uma meio em cima da outra, certo? Ó, colei 4 e vou colar as outras em volta. Um pouquinho mais para lá. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colei as minhas 10 tirinhas. Agora, vou colar o outro círculo aqui em cima. Certo? Agora eu vou colocar esse aqui em cima, mas não vou colar. Vou colar as tirinhas dele. Ó, passei cola, deixo ele com a cola pra cima e vou colar todas as tirinhas, ó. Ó, vou até erguer para vocês verem que ele vai ficar dessa maneira. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola. Uma do ladinho da outra. Terminei, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui. E aqui em cima, para dar o acabamento, vou passar mais cola e colar o outro círculo, certo? Agora, vou passar o meu palito. Essa parte de baixo, eu vou fazer caminhar muitas vezes, porque ela vai precisar ser móvel. E em cima tem que ser fixo. Uma maneira de fixar. Pega uma bolinha pequenininha de massinha, coloca em cima e coloca embaixo. Então vai ficar paradinho. Não tem massinha, eu vou colar, passar a cola. Só que daí eu vou ter que esperar secar para que eu possa brincar, certo? E ó, já está pronto. O meu vai ter que esperar um pouquinho aqui fixar. Deixa eu pegar o outro. Já está pronto, então, o nosso brinquedo aí de papel. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos continuar? A Vivi trouxe um recadinho bem importante.
Existe uma lei federal que diz assim: nenhuma escola pode negar matrícula ou recusar o acesso de crianças ou adolescente especial. E especial pode ser aquele que tem Down, que escuta pouco ou nada, que enxerga pouco ou nada, que não consegue caminhar. E para falar de crianças especiais, apesar que todas as crianças são especiais, mas falar das diferenças que existem na escola, a Vivi tem outra ideia. Vamos ler partes do livro Na Minha Escola, Todo Mundo é Igual, de Rosana Ramos. Rosana Ramos é uma professora do programa de pós-graduação em Ciências e Linguagem e também é professora da Universidade de Pernambuco. E ela é autora de diversos livros infantis e também pedagógicos, certo? E tantos os livros delas foram publicados aqui no Brasil como no exterior. E entre eles está esse que nós vamos ler, que aparece aí na tela. Na Minha Escola, Todo Mundo é Igual. Esse livro nos mostra que as crianças têm direitos iguais e devem ser respeitadas nas suas diferenças. Vamos ler partes desse livro? Olhem lá na tela. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito, o que importa é ir para frente. Tem gente que não tem braço e que só joga no gol. Tem outro que não escuta, mas que dança rock and roll. Tem um com síndrome de Down, que é o mais prestativo da escola. Quando alguém tem um problema, é o que mais colabora. Tem também um autista que gosta de ficar sozinho, mas sempre na hora do lanche divide com o amiguinho. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes como prata, ouro e cobre. Tem gente que aprende depressa, tem gente que demora um pouco, mas isso não faz diferença, porque um ensina para o outro. Tem branco, negro e japonês. Isso não faz diferença. O importante para a gente não é o que vem de nascença. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro. Amazonense, goiano, tem paulista e estrangeiro. Na minha escola se aprende que não existe perfeição e que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Que bonito, né? Esse livro fala da importância do respeito, a fim de nos mostrar que somos seres humanos e cada um tem o seu jeito. Isso não quer dizer que não consiga alcançar alguns objetivos. Aquele que não tem braço, ele pode escrever. Quem não escuta pode se comunicar muito bem. É mudo, mas se faz entender. Se está em cadeira de rodas, pode praticar esporte. Se não enxerga, ele sabe nos identificar pela voz, até pelo cheiro. Tudo fica mais fácil sem esse cruel preconceito e a gente utilizando respeito, certo? E a Vivi tem uma perguntinha para você. Agora, quero saber a sua opinião. Você acha que os ambientes e os móveis da escola são adequados para atender às necessidades das crianças especiais? O que você acha? Você acha que não só na escola, mas os outros espaços são adequados para atender às diferenças? Olhem lá a atividade que vocês vão fazer. Desenhe ou escreva o que você mudaria na sua escola para ficar mais acessível a todas as crianças. Uma escola acessível para todas as crianças é aquela que tem algumas adaptações.
Por exemplo, uma adequação arquitetônica, ou seja, na construção dela, rampas para cadeira de rodas, banheiros adequados com corrimão, com pias mais baixas, até a sinalização visual, com cartazes ou luzes que chamam a atenção, ou até a parte tátil que a gente sente, né, na pele. Por exemplo, um caminho diferente que a gente possa andar, diferente de um ambiente para outro, bebedouros, móveis adequados, certo? Então é isso que você vai desenhar, o que pode melhorar para todas as crianças. Você pode desenhar o que eu falei, ou até usar a sua criatividade e imaginação e fazer algo diferente. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já terminou sua atividade? Se você não terminou agora, você pode fazer depois. O importante é fazer todas as atividades, certo? E a Vivi está curiosa. Como eram as moradias de antigamente? Será que se modificaram ao longo da história? Que pergunta interessante! Vamos ver as moradias antigas, do passado, e vamos ver se teve alguma modificação, certo? E vamos começar bem antigamente, na pré-história. Naquela época não tinha casa para morar. Descobriram então que um lugar adequado eram as cavernas, as grutas, pois era um lugar que daria proteção e abrigo contra a chuva, o frio, o calor e até mesmo de animais selvagens. Lembra que a professora falou das moradias, das casas, que são necessárias para a nossa proteção e abrigo? Desde aquela época eles viram essa necessidade, certo? E agora vamos ver no Egito Antigo. No Egito Antigo, o tamanho e a qualidade do material usado dependiam da classe social, ou seja, do dinheiro que a pessoa possuía, a qual família também pertencia. Os palácios eram moradias de pessoas ricas, certo? Eles eram feitos de tijolos e também de pedras. Os mais pobres utilizavam madeiras e juncos de papiro. Papiro é uma planta para construir sua casa. E ali na imagem nós vemos a representação de uma casa simples e como era a vila dos trabalhadores lá no Egito, certo? Vamos ver mais um? Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as residências, moradias, elas não eram luxuosas, eram bem simples. As casas gregas, então, eram simples e a beleza era reservada aos templos e monumentos erguidos em honra aos deuses, certo? E na Roma Antiga? Na Roma Antiga, eles já tinham casas com quarto, sala de jantar, cozinha, banheiros, mas também havia um espaço específico, só encontrado nesse tipo de casa naquela época. Nas casas romanas, era um pátio ao ar livre com um belo jardim, como nós podemos ver ali na imagem, certo? E a Vivi tem outra ideia. Vamos lá ver? Agora vamos ver algumas curiosidades das moradias em diversas partes do mundo. Nós vamos conhecer algumas moradias bem diferentes do que nós temos aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Na África, habitações na África. A África é um continente. Em alguns lugares é costume pintar os murais nas suas casas. Pode ser desenhos de cores vibrantes, coloridos, como aparece ali na imagem. Essa primeira imagem é de um grupo étnico chamado Nedebeles, que fica na África do Sul, esse grupo, mas também em Zimbábue. África do Sul e Zimbábue são países da África. A segunda é do povo Cassena, que fica no país chamado Burkina Faso. E olha que interessante. Esses desenhos são feitos pelas mulheres. Elas ensinam umas às outras.
passando de geração a geração. Ou seja, a avó tinha o costume de fazer esse desenho, ensinou para a mãe e a mãe vai ensinar para os filhos. E essa filha, quando tiver filhos, também vai ensinar. Bem interessante, né? E esse outro, a Casa Barco, que é lá do Vietnã. O Vietnã é um país que fica no continente asiático. E é um lugar com muitas praias, com muitos rios. Tanto que os pescadores moram em casas-barcos. E o interessante é que elas ficam assim, um do ladinho do outro, como aparece na imagem, naquela imagem aérea, certo? Acaba formando uma vila sobre as águas. E o legal é que nessa vila tem comércio, tem lojas e tem até escola para atender as crianças. Bem diferente morar dentro de um barco, certo? Vamos conhecer mais um lugar? As tendas árabes, que fica na Arábia. A Arábia fica na Ásia, no Oriente Médio. E lá tem o terceiro maior deserto do planeta Terra. Deserto é um lugar com bastante areia, certo? E lá é costume morar em tendas. Tendas, professora? Tendas feitas de tecido. Por que eles moram em tendas? Primeiro que eles não têm um lugar fixo, eles são nômades, eles acabam morando em outro, saindo de um lugar para outro. Pensar que lá o deserto, durante o dia é muito calor e à noite é frio, e também tem as tempestades de areia. Então quando eles sabem que tem um lugar que vai ter tempestade, eles não vão montar sua tenda lá, eles vão para outro lugar, certo? E olha o que a Vivi veio nos lembrar. As moradias podem ser divididas em diferentes espaços, como quarto, sala, cozinha, banheiro, entre outros. Eles são chamados de cômodos. Neles, a família convive e realiza diversas atividades. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Olhe lá, tem uma casa mostrando alguns cômodos da casa. Eu vou falar uma característica desse cômodo e você vai me dizer onde ele aparece na tela da imagem, certo? Vamos começar? Local onde é preparada as refeições. Já conseguiu identificar onde é feita as refeições? Se você mostrou ali e falou que é a cozinha, acertou. Vamos para outro. Cômodo onde as pessoas descansam, dormem. O que você acha? Qual cômodo da casa é esse? Se você falou, é no quarto e mostrou essa imagem, acertou. Vamos para mais uma. Lugar da casa onde as pessoas se reúnem para conversar, assistir TV, receber visitas. Sabe onde que é? A sala. Acertou aí? Cômodo da casa onde está instalado o chuveiro, o vaso sanitário. Esse tá fácil. O banheiro. E em algumas casas há um lugar somente para estudo e trabalho. Você sabe qual é esse cômodo? Muitas vezes se chama escritório, certo? Acertaram os cômodos da casa aí? E a Vivi trouxe um recadinho para nós. Na aula, falamos que as crianças têm histórias diferentes de vida. Algumas são muito tristes, como a de meninos e meninas que são obrigados a trabalhar. Nem todo trabalho exercido por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, que não permite que frequente uma escola, muitas vezes expondo-a a riscos e doenças. E olhem essas fotos. Essas fotos são antigas e mostram as crianças trabalhando. E eles trabalhavam iguais adultos, com longas jornadas de trabalho e recebendo uma remuneração muito baixa. E as crianças trabalhavam por quê? Para ajudar a sua família e deixavam de lado
o ser criança, o brincar, a educação, o lazer. Nessa época não haviam leis que impedissem o trabalho infantil. Aqui no Brasil existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que proíbe o trabalho infantil. Porém, ainda existem crianças que trabalham, até mesmo em atividades de risco à sua saúde. Criança não trabalha. Isso é proibido, certo? Proibido. E tem mais um recadinho ali, ó. A criança pode ajudar a família nos afazeres domésticos. Deve aprender a importância do trabalho na vida das pessoas. Mas sempre lembrar que brincar e estudar é muito importante. O trabalho colaborativo é permitido, desde que não atrapalhe os estudos e que a criança tenha tempo de ser criança, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!